Eu creio que hoje o Senhor vai fazer algo grande na sua vida. Já tivemos 2 cultos, tanto às 10 quanto às 17, e Deus fez coisas grandiosas aqui. Você está com expectativa? Sim ou não? O Senhor vai falar com você, amém? Então hoje, tenho o privilégio de estar aqui com você para trazer uma mensagem que já falou muito comigo, e eu creio que vai falar com você também. E eu gostaria de iniciar essa mensagem abrindo a palavra de Deus. Se você estiver aí com a sua Bíblia, gostaria que você abrisse lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37, versículo 4. Eu estava lendo esse texto no último domingo, e o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou algo especial, que foi aquele tipo de novidade que o Senhor traz quando nós estamos expostos à palavra de Deus. E foi muito forte que Deus falou, e eu quero compartilhar com você. Esse é um dos milagres mais espetaculares que estão registrados na Bíblia. Claro que tudo que está na Bíblia é extraordinário, mas esse em especial é um fenômeno extraordinário, um milagre daqueles surpreendentes que Deus deixou registrado para aumentar a nossa fé. Ezequiel 37, 4 diz assim, se você quiser acompanhar comigo: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós cremos, Senhor, que dia após dia Tu vai descortinando, Pai, as revelações que Tu tens para cada tempo. E nós cremos, Pai, nessa palavra como uma palavra para este dia, para este tempo e para os próximos dias. Deus, oramos, Senhor, para que nós, como igreja, como Teu corpo, estejamos, Pai, com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta, dispostos, Pai, a ouvir e receber aquilo que Tu tens para nós. Deus, conduz esta celebração segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Bom, quando eu leio um texto como esse, toda essa história que está no capítulo 37 de Ezequiel, eu faço uma pergunta para mim mesmo, e eu quero fazer essa pergunta para você. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Você já parou para pensar? Você está diante de uma situação difícil, uma impossibilidade, e você se pergunta: o que fazer diante disso? O que fazer quando nós não sabemos qual caminho seguir? O que fazer quando estamos diante de uma coisa que para nossa mente ela é impossível, é improvável, é intransponível, é imutável? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Sabe que quando eu paro para pensar isso, e quando nós não temos essa resposta e passamos muito tempo sem ter um rumo na nossa vida, nós acabamos sendo acometidos por um cansaço e um desânimo, e a falta de visão, ela traz isso. Quando nós não conseguimos enxergar um passo à frente, nós ficamos desanimados porque nós não sabemos o que fazer. O cansaço, esse estresse do não saber, isso acaba nos parando e acaba destruindo a nossa vida. Aconteceu algo essa semana, uma pessoa me chamou no WhatsApp, uma pessoa próxima de mim, e essa pessoa relatou que naquele dia e naquela semana ele estava se sentindo muito desanimado, estava se sentindo cansado, porque no trabalho dele ele já estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, e aquilo estava deixando ele sem perspectiva para o futuro. Ele não sabia o que fazer, não sabia quais eram os próximos passos que ele deveria dar, e aquilo estava deixando ele desanimado. E eu entendo essa pessoa. Quando nós não enxergamos nada à frente, nós realmente somos acometidos por essa desesperança aguda, ou seja, uma desesperança que acontece não sempre, mas de tempos em tempos, ou acontece uma ou duas vezes na vida, enfim. Mas quando nós nos deparamos com uma desesperança aguda e ela não é tratada da forma correta, essa desesperança ela acaba se tornando uma desesperança crônica, ou seja, aquilo que acontecia só de vez em quando passa a acontecer todos os dias, e aquilo começa a fazer parte da vida. Eu começo a viver uma vida desesperançosa, uma vida sem perspectivas, e quando eu não trato essa desesperança crônica, o fim disso é a incredulidade. Eu perco a fé, eu perco a minha fé em Deus, e o fim da incredulidade
é a apostasia, ou seja, é o afastamento o total afastamento do Senhor. Então, quando eu não trato uma desesperança aguda, e ela continua, ela se torna crônica em mim, eu posso chegar ao ponto de me afastar completamente de Deus. Provérbios 13:12, parte A diz: a esperança que se retarda, deixa o coração doente. Então a Bíblia, ela nos deixa aqui um recado: olha, se você não tratar essa falta de esperança, ou essa esperança que nunca chega, o seu coração vai ficar doente, e essa doença, ela pode te afastar de Deus. Então, voltando ao exemplo, eu comecei a conversar com aquela pessoa que estava dizendo que estava desanimado, sem esperança, sem saber o passo seguinte, sem saber um rumo para a sua vida. E eu falei que muitas vezes o problema do homem, o problema da humanidade, é que nós achamos que a vida, ela é uma corrida de 100 metros, onde toda hora nós temos que achar, nós temos que ver a linha de chegada, toda hora nós temos que ver aonde que isso aqui vai acabar, sempre temos que ter uma resposta, sempre temos que ver o fim das coisas. Mas a vida, ela não é parecida com uma corrida de 100 metros, na verdade, a vida, ela é mais parecida com uma maratona, uma coisa de longo prazo, que a gente não vê o fim pertinho. Não, a gente não sabe quando as coisas vão terminar. Já que a vida é mais parecida com uma maratona, nós devemos guardar energia para continuar correndo, porque a corrida é longa. Então eu não posso me preocupar quando que eu vou ver a linha de chegada. Como a corrida é longa, eu tenho sempre que me preocupar em me manter correndo, e não necessariamente chegar rápido, mas me manter em movimento, até porque nós não sabemos quando a nossa vida vai acabar, só Deus sabe, só Ele sabe, e Ele não nos conta, Ele sabe e não conta para ninguém. Então o que eu devo fazer diante disso? Me certificar de que sempre estarei em movimento, nunca, repita comigo, nunca parar, jamais, nunca parar. E como que eu posso saber se essa teoria, ela está correta? Pense comigo. Satanás, está escrito que ele já sabe o fim dele. Ele já sabe qual é o fim dele. O fim dele é morte, ok? Morte eterna, sofrimento eterno. Esse é o fim dele. Ele não tem outro fim. Ele já sabe disso. Então hoje ele trabalha na humanidade, já sabendo qual é o fim dele. Satanás também sabe qual é o fim do homem em Jesus. O homem ou a mulher em Cristo, qual é o fim dele? Salvação, vida eterna, que é totalmente o oposto. São coisas que não dá para mudar. O fim de Satanás já está escrito, e o fim daquele homem que permanece em Cristo também não tem como mudar, porque se ele permanece em Cristo, salvação o aguarda. Então o que resta para Satanás? O que resta para Satanás é nos fazer parar, é nos parar. A única coisa que ele consegue fazer é nos fazer parar. Sabe, Satanás, ele trabalha dia após dia para te fazer parar em várias coisas. Ele quer te fazer parar de orar, ele quer que você pare de ler a Bíblia, ele quer que você pare de vir à igreja, ele quer que você pare de prosperar, pare de crescer, pare de avançar. Muitas vezes Satanás, ele não precisa nem te induzir ao pecado diretamente, ele só precisa fazer você parar, porque parado, longe dos propósitos de Deus, você está mais suscetível ao pecado, você vai sozinho ao pecado. Ele nem precisa te levar ao pecado, ele só precisa te fazer parar. Voltando àquele exemplo daquela pessoa que entrou em contato comigo, eu disse: olha, não coloque os seus olhos na linha de chegada, mas os seus olhos devem estar em seus pés, e garantir que os seus pés estejam sempre em movimento, porque se você estiver em movimento, dando os passos necessários para o dia que é hoje, um dia sim, você vai chegar nesse lugar que Deus quer que você chegue. Então, já que a vida é mais parecida com uma maratona, se preocupe mais em estar em movimento do que chegar lá, porque se você estiver em movimento, você vai chegar lá. E Satanás, então, como eu falei, ele tenta nos parar,
porque ele também sabe que a vida é uma maratona, então ele só quer nos fazer parar, e ele tenta isso de várias formas, ele quer nos fazer parar de várias formas, mas eu quero me deter em uma delas, que é, como que ele tenta nos parar? Através de uma coisa, através da racionalização extrema. Racionalização extrema, eu vou explicar, o que é isso? Satanás, ele tenta nos afastar do sobrenatural de Deus, porque quando nós só vivemos aquilo que os nossos olhos estão vendo, nós não vivemos tudo que Deus tem para nós, e isso nos paralisa, isso nos limita, isso não nos permite chegar lá onde Deus quer que nós chegamos. Sabe, como é que eu sei disso? Hoje em dia as pessoas falam coisas do tipo assim, olha, milagres não são para esse tempo. Você já ouviu alguém falar isso? Você já pensou isso? Ou você já falou isso? Não, milagres não, esse negócio de homem entrando em peixe, não, isso é uma fábula. Não, esse negócio aí de fogo caindo do céu, não, isso aí é uma figura de linguagem. Paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, não, isso é fábula. Quem já ouviu um negócio desse? Eu já ouvi. Ou talvez coisas do tipo assim, o mover sobrenatural cessou nos tempos bíblicos, cessou lá, não é mais para hoje. Inclusive tem pessoas que pregam esse tipo de teoria. Ou talvez você é daquele tipo de pessoa assim, eu preciso ver para crer. Ver, se eu ver, aí sim eu acredito. Tomé, não é? Não, eu vou ver para crer. Só que quando nós pensamos dessa forma, nós pensamos contra a Bíblia, porque a Bíblia não trabalha nessa direção de ver para crer, ela é crer, aí você verá. Ou talvez você é aquela pessoa que diz assim, ou eu faço ou nada acontece. Você já pensou dessa forma? Se eu não botar a mão, nada vai acontecer aqui. Se eu não fizer, o negócio não desenrola. Se não for por mérito, aí não vale. Quantas pessoas pensam dessa forma hoje em dia? Racionalização extrema. Ou talvez você é daqueles que pensa assim, estou sozinho neste mundo, não tenho ninguém por mim, estou totalmente só. Racionalização extrema. Só que a Bíblia, como um livro atemporal, a Bíblia ela já havia nos preparado para isso. Ela já sabia que chegaria um ponto, um dia, onde Satanás tentaria parar a humanidade através da racionalização extrema, afastando as pessoas do sobrenatural. Mas ela já deixou isso, um antídoto para isso. Romanos 12:2 diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão que o mundo está querendo colocar na sua vida, mas transformem-se, voltando a um padrão inicial. Sabe, a Bíblia, ela nos antecipa o futuro, dizendo, olha, esse mundo, ele não poderá contra você, porque eu não sei se você sabe, mas quando o homem ou a mulher estão em Cristo, o inferno não pode te tocar, as trevas não podem te tocar, porque Deus é o teu protetor. Talvez você sinta medo, mas eu vou dizer, é à toa, porque se você está em Jesus, nada pode tocar os filhos do Senhor. Você está protegido pelo Pai, porque Deus é o nosso protetor. Mas já que Ele não pode tocar em você, Ele vai tentar te parar. Como? Te desacreditando do sobrenatural. É uma das formas que Ele faz para te tentar não usufruir de tudo que Deus tem para você. Ele te afasta do sobrenatural, Ele te conta meias verdades ou até mentiras completas. E nós, como já estamos num processo de racionalização, nós acreditamos nisso. A Bíblia diz, não se amolde a este mundo, você já tem um modelo, você não precisa de um novo modelo, você já tem um modelo,
Então volte ao modelo, renovem-se conforme o padrão inicial. Bill Johnson, ele tem uma frase que para mim é muito especial, que diz assim: você saberá que a sua mente foi renovada quando o impossível parecer lógico. Quando o impossível parecer lógico, pense nisso. É quando você está diante de uma situação muito difícil, você já fez tudo o que devia ter feito, você já obedeceu todos os comandos do Senhor, tudo que Deus te pediu você fez, mas ainda não mudou. Aí na sua mente vem assim: agora é a vez de Deus, agora o milagre precisa acontecer, agora eu conto com a mão do Senhor. E isso para você faz muito sentido. Para as pessoas que estão longe, não têm a sua mente renovada, quando você faz de tudo e não atinge o resultado, parou, acabou, morte, não tem mais o que fazer. Agora, para aquelas pessoas que têm a mente renovada, e elas fizeram todos os comandos que o Senhor pediu, é óbvio que agora vai vir o sobrenatural de Deus. E isso parece ser lógico, amém? Isso é um sinal de que nós voltamos ao padrão de fábrica. Voltamos ao padrão de fábrica, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O título dessa mensagem é Restaurando o Padrão de Fábrica. Restaurando o padrão de fábrica. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe assim, quando você usa muito o seu aparelho celular, e você vai baixando coisa, vai enchendo ele de foto, de vídeo, toda aquela coisa arada, um monte de aplicativo, a maioria você não usa, e ele começa a ficar lento, o celular começa a ficar pesado. Você abre uma coisa muito simples, como um bloco de notas, e esse bloco de notas, até o bloco de notas fica lento, de tão carregado que o teu celular está. Aí você começa um processo de limpeza, vai excluindo coisas, exclui fotos, exclui os joguinhos dos filhos, né? Porque eles põem lá 50 jogos lá, aí você exclui aqueles joguinhos, exclui meia dúzia de vídeo, um monte de foto, e você vai testar ele, e ainda está lento, ainda está devagar. Você já fez de tudo, já limpou, enfim, mas ele continua lento. Aí, todo celular, ele tem uma função, que é uma função que, se você executar essa função, aí sim, aí o negócio ele zera tudo mesmo, que é restaurar o padrão de fábrica. Todo celular tem lá essa opção. Quando você faz de tudo, o celular não ficou bom, então você vai nessa função, porque essa função ele vai levar o seu aparelho celular de volta para o dia de quando ele foi criado e fabricado. Você aperta, ele apaga tudo que foi feito do dia que ele foi criado até hoje, e ele retorna para o padrão de quando ele foi feito. É como se fosse um reset. Resetou. Pronto. Agora ele começou do zero novamente. Está pegando? Nós somos assim também. Sabe, com o passar dos anos, com as tentativas do mundo de nos fazer parar, porque ele sabe que o homem e a mulher em Cristo, ele já tem a salvação. Aqueles que permanecem em Cristo, a salvação é garantida. Ele tenta nos parar, nos reconfigurando, nos afastando do sobrenatural, nos afastando do milagre, nos afastando da fé. E nós começamos a perder a essência de como nós fomos criados, da forma como naturalmente nós somos. E acabamos ficando lentos, burocráticos, religiosos. Não estamos mais leves como era lá no início de todas as coisas. Sabe, nós passamos a racionalizar todas as coisas. Nós colocamos nossas esperanças em homens ou até em governos. Pare e pense. Nós estamos num momento onde a nossa esperança está na pessoa X no cargo tal, porque daí sim as coisas serão mudadas. Ei, pode entrar governo bom, pode entrar governo ruim, pode sair governo bom, sair governo ruim. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele continua no trono, Jesus ele nunca saiu do trono, ele continua reinando.
Ele continua fazendo. Ei, o pastor Marcelo pregou, não existe plano B, é tudo um plano A. Jesus, ele ainda está no plano A e continuará no plano A, porque Deus não perdeu o controle de nada. Sabe, a nossa segurança, quando estamos aí reconfigurados pelo mundo, perdendo a nossa essência, a nossa segurança passa a ser os nossos bens, ou aquela poupança. Não, isso aqui é a minha aposentadoria. Ei, meu irmão, nós somos supridos pelo céu. A nossa segurança não está nas coisas que nós temos, aquilo é só passageiro e temporário, aquilo serve só para medir o nosso nível de mordomia. Um dia Deus falou comigo, olha, aquilo que você não consegue se desapegar, se tornou um Deus para você. Se você não consegue abrir mão de alguma coisa, é porque isso agora tem peso de Deus sobre você. É um Deus sobre a sua vida, você idolatra, é uma divindade para você. O que Deus quer fazer hoje na sua vida e na minha? Deus quer nos levar a um reset. Ele quer que nós voltemos ao padrão de fábrica, do dia quando Ele te criou, quando Ele te fez e sonhou com você, e você veio a este mundo para cumprir um propósito maravilhoso. Voltando ao texto de Ezequiel 37, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, gostaria de ler os 3 primeiros versículos desse texto. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então Ezequiel já tinha feito muita coisa extraordinária nos outros 36 capítulos que passaram deste livro, e ele já estava acostumado com coisas bem diferentes. Só que nesse momento ele é levado para um lugar, um vale de ossos. Estava cheio de ossos, pessoas que morreram ali naquele lugar, ficaram naquele lugar, não tiveram seu enterro digno, e ali ficaram. Seus corpos entraram em decomposição, e só restavam ossos. E Deus pergunta: olha, estes ossos poderão tornar a viver? Foi uma pergunta difícil. Ezequiel foi colocado numa situação impossível. A mesma pergunta eu faço para você: podem pessoas, porventura pessoas mortas, elas podem voltar a viver? Pense, para você, pessoas mortas, elas podem voltar a viver? Porque foi essa pergunta que foi feita a Ezequiel: podem esses ossos tornar a vida? Pare e pense, não era só corpos mortos, eram ossos espalhados e eles estavam secos, muito secos. Eles não estavam só mortos, não era apenas morto, eles estavam muito mortos. Porque para mim, um pedaço de osso, ele já não é mais um corpo, concorda comigo? Para mim um osso ele já virou um objeto, e não dá mais para ver, porque estava tudo espalhado, tudo misturado. Então era um osso, mas não era um ser humano, não tinha um CPF ali, era um osso, um objeto. É engraçado que quando nós nos deparamos a uma situação como essa, nós achamos que a morte é o final de todas as coisas, que após a morte, e uma morte como essa, não resta mais nada a fazer. O próprio Ezequiel, ele se esquivou da resposta. Como é que ele respondeu? Ó soberano Senhor, só tu sabes. O que ele quis dizer? Olha, eu acho que não dá para salvar isso aqui, eu acho que isso aqui é meio difícil de fazer, mas Deus, o que tu acha? Não é? Porque eu não consigo confiar muito que isso aqui pode mudar essa situação, não consigo enxergar.
Só que Deus, Ele queria restaurar o padrão de fábrica dele, e mostrar que o povo, aqueles ossos, eles poderiam sim voltar à vida, e não só isso, isso iria representar algo que Deus faria no povo de Israel, lá na frente, anos à frente. Sabe, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que Cristo venceu a morte, porque a morte não é o fim, já está escrito, Cristo venceu a morte. E eu não preciso ir muito longe, é só olhar para a minha vida, é só eu mesmo olhar para mim, e eu posso ver que a morte ela foi derrotada na minha vida. Eu era improvável, falido, ferido e órfão, mas um dia Deus Ele me resgatou, Ele me amou com amor incondicional, e eu voltei à vida. Eu estava perdido, sem rumo, mas Jesus Ele me resgatou, Ele me salvou dessa situação. Não preciso ir muito longe, é só olhar para mim mesmo. Deus um dia Ele me ensinou que quando eu me deparasse com uma impossibilidade, com uma coisa difícil de resolver, eu poderia voltar ao meu padrão de fábrica. E Deus um dia me deu um texto que para mim, Ele me faz voltar ao padrão de fábrica, porque aumenta a minha fé. Salmo 121, 1 e 2, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes, e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu me deparo com uma situação que eu preciso de socorro, uma impossibilidade, é só eu me lembrar de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Porque se Ele criou os céus e terra, imagina o que Ele pode fazer na minha vida. Imagina. Só que Satanás não quer que você pense desse jeito. Ele quer que você esqueça disso. Ele quer que você esqueça dessa verdade fundamental para todo cristão. Sabe, um dia você será levado ao vale da decisão, onde Deus vai te perguntar: é possível essa situação que você está agora mudar? É possível? Você já deu chance para fazer essa pergunta? Você já deu chance para Deus te perguntar isso? Olha, esse caos que você está vivendo aí, na sua empresa, com seus filhos, no seu casamento, esse caos aí, tem jeito? É possível mudar isso? Tem como essa situação ser diferente, tomar um novo rumo? Um dia você vai ser levado a esse lugar, ou talvez esse dia já chegou, você já chegou no lugar da impossibilidade, só que como a sua mente está reconfigurada por conta de anos se expondo ao mundo, você parou, e Satanás venceu porque você parou. Você está há muito tempo acostumado com uma racionalização extrema, mas hoje, Deus Ele nos trouxe a este lugar, para dar um reset, para voltar ao padrão de fábrica, e começar a crer novamente, porque a morte não é o fim. Então como resetar e viver o sobrenatural como estilo de vida? É agindo da forma correta nas situações impossíveis. Então, eu quero trazer para vocês 3 reações, quando você estiver na situação, se deparando com algo improvável, se deparando com ossos secos, e Deus perguntar: e aí, o que pode acontecer nesse lugar aqui? Essa situação pode mudar? Você pode reagir de 3 formas. A primeira, se você estiver anotando, quando Deus te levar para uma situação impossível, ouça o comando. A primeira coisa que você tem que fazer, é ouvir de Deus qual comando Ele tem. Abrir os seus ouvidos e permitir que Deus te fale aquilo que talvez para o seu raciocínio lógico não faz sentido. Ezequiel 37:4 parte A diz assim: então Ele me disse. E aqui muda tudo, porque quando Deus fala, se torna um decreto. Quando Deus fala, o futuro está escrito, está determinado. O seu futuro está sentenciado quando Deus fala. Esse dia eu estava lá em casa e eu pensei assim: eu acho que a gente poderia comprar alguma coisa aqui para casa. E eu não me lembro exatamente o que é, mas era tipo um eletrônico, alguma coisa assim.
alguma coisa nesse sentido. E precisava de um orçamento, era um valor mais considerável e tal. Daí eu falei para a Juliana assim: Juliana, eu vou fazer um orçamento de tal coisa. Vou orçar, vou ver e tal, como é que funciona. Daí ela chegou para mim e perguntou assim: tá, mas tu quer comprar isso? Aí eu olhei para ela e falei assim: não sei se eu quero, não sei. Dela: tá, se tu não sabe, então por que você quer fazer orçamento, se você não sabe o que é comprar? Aí eu respondi assim: olha, porque eu vou pegar esse orçamento, eu vou olhar quanto é que custa, porque eu não sei quanto é que custa, então eu vou ver quanto é que custa, como é que é a condição de pagamento, aí eu vou ver se eu quero comprar mesmo, ou se definitivamente eu não quero comprar aquilo. Aí eu vou ver, até porque orçar não é comprar, ok? Você pode orçar qualquer coisa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: me ofereceram para comprar uma ilha. Sim, top, faz o orçamento, deve ser barato, né? Eu estou pensando em comprar. A pessoa falando: e é isso, se você pode, compre, não tem problema, você pode orçar qualquer coisa. Só que tem pessoas que têm medo até de fazer orçamento das coisas, não é? Eu faço algo que eu chamo de limpar minha mente. Como é que é isso? Às vezes nós estamos tão habituados com as coisas naturais, com as coisas que os olhos podem ver, e muitas vezes o sobrenatural está batendo na nossa porta e nós não estamos ouvindo. Deus, Ele quer fazer algo extraordinário, e nós estamos limitados àquilo que os olhos podem ver. Só que Deus, Ele não se limita a isso. Deus, Ele não se limita apenas ao natural. Na verdade, Ele trabalha 100% no sobrenatural. E eu quero deixar aqui um recado para você: sempre considere o sobrenatural. Sempre diante das suas impossibilidades, desafios que Deus te der, pense, considere o sobrenatural. Um pastor chegou uma vez e contou uma história de que ele viajou para o Havaí, e ele foi com alguns amigos, e naquele lugar ele estava pregando, e depois de pregar, ele foi convidado para mergulhar num penhasco lá, ir tipo uma cachoeira, num penhasco, um negócio gigante lá. Ele disse: bora, vamos. Aí foram os 4 para lá, ele mais 3. Aí, chegou lá 1 hora do lugar que ele estava, chegou nesse lugar, e ele falou assim: olha, é alto isso aqui, né? Os amigos dele já tiraram a roupa e foi. O segundo, nem pensaram. O terceiro, os 3 amigos dele se jogaram. E ele: será que eu vou nisso aqui mesmo? E eles dizendo: vem, se joga, é seguro, é top, vem, é uma experiência incrível. Ele falando: eu tenho 4 filhos, um monte de boleto alto para pagar, meu Deus, o que eu faço agora? Será que eu me arrisco? Será que vale a pena? Deus começou a falar com ele, ele falou assim: olha, pensou com ele: meu Deus, eu vim até aqui, atravessei o oceano, cheguei aqui, andei 1 hora para vir nesse lugar, para eu não tentar pelo menos. Aí ele falou assim: eu vou pelo menos tentar, então, vou chegar perto. Ele disse que ele chegou perto do penhasco, ele olhou para baixo, ele falou que aquele penhasco atraiu ele, puxou ele de tal forma, que ele se jogou naquilo lá e teve uma das maiores experiências da vida dele, porque ele tentou, ele chegou perto, ele ousou experimentar, e aquela situação atraiu ele para uma novidade, para algo novo, e foi uma grande decisão que ele tomou. E ele ensina nessa história uma expressão em inglês chamada show up, que significa, não tem uma tradução literal, mas é algo em torno de apenas aparecer. Sabe, tem coisa que às vezes você não sabe como vai ser. Você está diante de uma impossibilidade, você está com medo dessa situação, mas você nem tenta.
você nem faz o orçamento, você nem tenta aparecer, você nem tenta se expor ao sobrenatural de Deus naquela situação, porque você imagina, Deus ele nunca perde o controle de nada em nossa vida. Por que chegaríamos numa situação de impossibilidade, permitida por Deus? Para quê? Para parar? Não, existem coisas que é para a glória de Deus, é para mostrar o quanto Deus pode fazer, e o quanto você não pode fazer. Então, nós precisamos apenas nos permitirmos, nos expormos para algo, porque dali por diante é Deus que faz. Porque quando você chega diante de uma situação difícil, o sobrenatural te atrai, ele te puxa para algo novo. Sabe, a mente renovada, ela não permite nem ver o orçamento. Lembra do exemplo que eu dei? Não quer nem ver orçamento, porque diz assim, ó, já está condicionada na cabeça. Não, isso aqui é muito caro, isso aqui é muito caro, deve ser muito caro. A pessoa que fala, é muito caro, no subconsciente ela está dizendo assim, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para o meu bico. Um dia uma pessoa falou para mim, eu não acredito que Deus pode me curar. Ou seja, ela nem tenta, ela nem confia, ela nem se expõe, ela nem dá o passo, ela nem chega perto, porque ela acredita que o sobrenatural não é para ela. Por quê? Porque está condicionado há muito tempo a viver apenas as coisas naturais. É necessário um reset, sabe? Ossos secos para muitos são apenas objetos, mas segundo esse texto, agora, o que Deus pode fazer com ossos secos? Pare e pense. O que Deus pode fazer num culto como esse, de domingo? Pense na sua situação, o que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer em 4 dias de conferência, onde as sementes estão concentradas, e naquele lugar é gerada uma atmosfera sobrenatural? O que Deus pode fazer em 4 dias de conferências? O que Deus pode fazer em uma casa de paz? Foram abertas 115 casas de paz essa semana. Aplauda o Senhor! 115 casas que vão receber o Evangelho. Pessoas que nunca ouviram falar, elas estão dizendo, eu vou pular desse penhasco aqui, eu já tentei de tudo lá fora, eu vou me jogar, já tentei tanto, vou tentar o Evangelho, vai que dá certo, vai dar certo, vai dar, aleluia. Pastor Marcelo usa uma expressão, quando ele está diante de uma coisa nova, ele diz assim, eu preciso sentir isso. E eu acho isso maravilhoso. Eu preciso sentir, eu preciso me expor, preciso entender de Deus o que está acontecendo aqui. Sabe aquela coisa, quando você está diante de uma novidade, você diz assim, deixa eu sentir isso aqui. Eu não vou bloquear isso aqui de cara. Deixa eu chegar perto desse precipício aqui, deixa eu ver o sobrenatural que Deus está me propondo. Sabe, eu nunca fiz um jejum de 3 dias, só vou fazer um de 3 dias, só para ver. Vou fazer um jejum de 5, nunca fiz, mas eu vou tentar. O que pode acontecer num jejum? O que Deus pode fazer? Através de uma consagração. Ei, chegue perto, tente, se exponha ao sobrenatural de Deus, deixe o comando sobrenatural de Deus entrar em sua vida. Pastor Tel Hayashi diz uma frase que é muito legal, ele fala que a minha melhor versão é quando eu preciso de um milagre. Minha melhor versão. Por quê? Porque diante do milagre você se joga de um precipício, se for preciso. Quando você precisa de algo novo, quando você precisa de uma transformação, quando você está em crise e precisa sair dessa crise, é aí que você tem que orar mais, é aí que você busca mais, você ora mais, você jejua mais. A sua melhor versão é quando você precisa de um milagre. Então sempre se coloque numa situação de impossível, porque quando você chegar numa situação de impossível, as suas mãos não podem fazer nada, mas as mãos de Deus podem fazer tudo.
Deus começa a agir quando as coisas se tornam impossíveis para nós. Não negue o novo está chegando. Se abra para aquilo que Deus vai manifestar na sua vida. O sobrenatural está chegando. Então abra o seu coração, receba o novo de Deus, receba a bondade de Deus. Hoje Deus está te levando a um novo nível de fé, amém? Segundo, quando Deus te levar para uma situação impossível, entenda o comando. Então primeiro, ouça o comando. Segundo, entenda o comando. Ezequiel 37:4, parte B. Profetize a estes ossos. Como deve ser falar com um objeto e esperar algo dele? Como? Profetize para o osso, profetize para a garrafa, profetize para o objeto, profetize para algo que não tem vida. Fala, não profetiza. Como deve ser isso? Como foi isso para Ezequiel? Como é isso para você? Em outras palavras, como é fazer algo improvável? Entenda uma coisa, Deus ele não está dizendo para nós declararmos algo para uma coisa ou para qualquer coisa. Sabe, objetos, eles continuam sendo objetos e sempre serão objetos. Mas a palavra de Deus é que tem poder para mudar qualquer situação. Não é nada sobre o objeto, é sobre a palavra de Deus falada. Não tem nada a ver com os ossos, mas é os ossos que receberam uma palavra. Porque osso não consegue se tornar vida sozinho, mas o osso com uma palavra de Deus, isso sim muda. O seu problema ele não pode mudar, a sua situação não pode mudar sozinha, mas a tua situação, carregada da palavra de Deus, isso sim faz toda a diferença. É ali que as coisas mudam. E foi exatamente nesse momento que Deus falou comigo algo que me marcou. Pregue para os seus problemas. Isso aqui é um estilo de vida, é uma nova forma de viver a vida cristã. Quando você está diante de impossibilidades, você começa a olhar para aquela impossibilidade, porque você leu aqui na Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Ei, problema! Eu posso tudo porque Deus me fortalece. Deus ele me dá forças para continuar. Deus ele me dá forças para avançar. Ei, problema, ouça a palavra de Deus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ei, problema, eu sou vencedor. Eu venci com Jesus. Eu não vivo para a derrota, eu não vivo para a tristeza, eu não vivo para o desânimo. Ei, problema, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus, essa sim tem efeito. Deus ele não estava dizendo que objetos podem vir à vida, mas ele estava dizendo que a palavra dele tem poder. Sabe, Ezequiel ele pregou num momento da vida dos judeus que eles estavam presos na Babilônia, estavam exilados. E Deus ele precisava reativar a esperança dele, de Ezequiel, no futuro da nação. Ele precisava reavivar a crença dele numa nação unida novamente, vivendo em Israel. E como que Deus fez isso? Ele fez assim: olha, assim como é impossível esses ossos tornarem a vida, e eu vou fazer isso, aquilo que você não acredita sobre o seu povo, eu vou fazer também. Então eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Está vendo esses ossos aqui? Eles vão virar tudo gente. Está vendo o meu povo todo espalhado pelo mundo inteiro? Um dia eu vou reunir todos eles. Eles vão sair dos túmulos e nós vamos viver juntos para todo o sempre. Ei, a palavra de Deus tem poder, e o que ele fala acontece. Então aqueles ossos reavivados seriam como o povo retornando para a sua terra. Algo impensável para aquele momento, mas ele precisava lembrar que Deus nunca se aparta dos seus filhos. Sim, eles foram exilados por conta da própria desobediência deles, mas Deus nunca se esquece dos seus. Nunca se esquece dos seus. Deus nunca abandona os seus filhos. Não importa o tamanho do seu problema, hoje Ele está aqui, Ele quer te dizer: eu estou aqui com você, eu amo você, e eu vou derramar o meu cuidado sobre você.
eu estou com você. Amém? E para finalizar, quando Deus te levar para uma situação impossível, terceiro, execute o comando. Então ouça o comando, entenda o comando e execute o comando. Ezequiel 37:4, parte C, diz assim: e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos podem ouvir alguma coisa? Ossos podem ouvir alguma coisa? Não importa, é a palavra de Deus sendo proferida. Então fale, porque não tem nada a ver com quem vai ouvir, tem a ver com quem vai falar a palavra. Fale a palavra, pregue a palavra, profetize a palavra. Não pare de declarar as verdades de Deus, porque um pai jamais desampara o seu filho. João 14:14, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Eu o farei. E Deus está fazendo, Deus continua fazendo, e Ele vai continuar fazendo. Sabe, deixe Deus mostrar o que Ele pode fazer com ossos secos. Deixa Deus te mostrar o que Ele pode fazer com as impossibilidades. Volte para o texto, Ezequiel 37:7-8 diz: assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha o que está escrito aqui: profetizei conforme a ordem recebida. Deus, Ele está te dando o comando para que você olhe para a sua impossibilidade e comece a proferir a verdade do céu sobre aquela situação. Fale, abre a sua boca e declare as verdades de Deus sobre essa situação. E como ele fala aqui, enquanto eu profetizava, as coisas começaram a acontecer. Você vai começar a falar, e Deus vai começar a mexer os ossos. Aquilo que era improvável, já não começa a ser tão improvável, porque a situação começa a mudar. Então fale, profetize as verdades que Deus colocar no seu coração sobre você e seu futuro. Declare isso. Sabe, a palavra de Deus tem poder. Quando ela encontra o alvo pelo qual foi proferida, o seu efeito é eficaz. Pense, você tem uma palavra de Deus, e aqui você tem um problema, e você está no meio, entre a palavra e o problema. A sua função o que é? É pegar a palavra e lançar sobre o problema. Eu pego a palavra e lanço sobre o problema. Você é o canal que vai fazer com que a palavra de Deus atinja o seu alvo. Porque para todos os problemas que você enfrenta, Deus tem uma palavra. A situação que você está precisa receber a palavra. Ezequiel 37:10, de novo, ele fala: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eram ossos espalhados e agora é um exército de pé. Era ossos, era improvável, era impossível, mas aos olhos de Deus, através de uma palavra de Deus proferida, nada é impossível. Você é o canal que dará a ordem do céu. A situação que você se encontra precisa ouvir a sentença do céu sobre ela. Qual é a sentença que Deus deu sobre o seu futuro? Deus, Ele promete para nós um futuro extraordinário, vida eterna, uma vida abençoada. Quem está nele usufrui daquilo que Deus tem. Ei, pregue para o seu futuro, pregue para o seu problema, diga a situação o que o céu está dizendo, ouça o que o céu diz e fale o que o céu diz. Carregue sua situação com a palavra de Deus. Transborde o seu momento atual com a verdade de Deus. Faça seus problemas ouvirem a palavra de Deus. Que seus ossos secos se
cansem de ouvir o que Deus disse. Conte ao seu problema o milagre que vai chegar. Ei, meu irmão, Deus está te levando a quebrar esse jugo das impossibilidades, esse sistema de crença, onde eu só creio naquilo que eu vejo, eu só me movo de acordo com aquilo que os meus olhos podem ver. Deus está quebrando esse jugo nesta igreja, e nós vamos viver o nosso melhor tempo, porque nós cremos no sobrenatural. O sobrenatural sim é para este tempo, milagres sim são para este tempo. O extraordinário do céu, aquilo que os anjos veem, nós também vamos ver. Ei, o sobrenatural é para este tempo, amém? É para a sua vida, é para as suas impossibilidades, e você jamais, jamais, jamais será o mesmo. Você crê nisso? Você crê que algo extraordinário pode acontecer através dessa mudança de vida? Então se coloque de pé, nós vamos orar, porque Deus tem um novo, tem um extraordinário para fazer a partir de hoje.